Aqui está a nossa opinião sobre o novo e impressionante Toyota Prius 2023. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa Olho no Carro e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. A Toyota, assim como a BMW, está promovendo lançamentos com desenhos disruptivos, sem muitas ligações com o passado de suas marcas. Mas, ao meu ver, a japonesa está sendo mais feliz do que a alemã. É um tanto difícil saber o que está acontecendo na Toyota neste momento. Eles de repente estão fabricando carros que você pode realmente querer comprar, ao invés de geladeiras com rodas. Confira o Toyota Prius 2023. Vamos falar sobre a história do design do Prius. Analisando as vendas nos Estados Unidos, o Prius vem arrasando desde sua introdução no mercado em 2001. Por um tempo foi o único híbrido à venda, o que em termos de imagem se tornou uma espécie de faca de dois gumes. Comprar e dirigir um Prius passou a ser visto como uma virtude veicular, sinalizando quaisquer que fossem as verdadeiras intenções do proprietário. Seu formato aerodinâmico achatado sob o peso da bagagem política que carregava. Hoje em dia você pode obter híbridos em uma variedade de tipos de carros. Eles não são mais uma novidade e um Toyota de visual alienígena não é o único jogador do segmento. A primeira geração do Prius era um sedã japonês de 4 portas mais genérico possível. Seus exteriores de linhas sem emoções, com proporções estranhamente altas, escondiam a mais alta tecnologia de motorização. Então, em 2003, veio a segunda geração em formato de ferro de passar roupas, que impulsionou o Prius para o patamar de um carro para ecologicamente consciente, ou para aqueles que queriam ser vistos como verdes e ecológicos. Com quase uma única linha ininterrupta que vai do nariz à cauda truncada, o Prius colocou a eficiência aerodinâmica na frente no centro da linguagem de design. Os faróis puxados 2/3 do capô atarracado só aumentavam o efeito de parecer um eletrodoméstico. A terceira geração, introduzida em 2010, que se tornou muito apreciado por motoristas de Uber mundo afora, aguçou parte da flacidez do modelo anterior, introduzindo linhas de recursos mais nítidas e um design para faróis com mais personalidade, mas manteve o mesmo tema aerodinâmico com a traseira cortada. Finalmente, a quarta geração era um carro rodeado por linhas malucas que partiam do nada para lugar nenhum, uma frente furiosa e possivelmente as piores lanternas traseiras que já tivemos a infelicidade de olhar. Não havia como confundi-lo com qualquer outra coisa na estrada. Uma confusão de formas e ângulos conflitantes que colidiram e ricochetearam uns nos outros. Portanto, temos um carro que já foi pioneiro, agora se encontrando cercado por todos os lados por concorrentes de dentro e de fora, e sobrecarregado justa ou injustamente com a reputação de ser comprado pelo que diz, e não pelo que faz. Como se livrar dessa bagagem? Dê uma guinada forte para a tração, e crie um novo que realmente, honestamente, pareça muito decente. Vamos nos aprofundar no novo design. Em primeiro lugar, a Toyota puxou para trás a coluna e seu trilho principal, a parte superior do para-brisa, uma volta às origens. Está agora mais ou menos na metade da porta, e a transição da coluna para o teto é virtualmente indeterminada. É um truque legal, se você olhar de perfil, poderá ver que o volume foi adicionado de volta ao capô na linha central. Isso significa que ele tem uma demarcação adequada entre o capô e o para-brisa, ajudados por uma ligeira inserção da base do vidro, mas mantém uma única linha ininterrupta muito mais inclinada que vai do paralama até, se joga para o teto, e termina suavemente na coluna C. Na maioria dos carros, como no sedã Corolla, o ponto mais alto fica na coluna B, no meio das duas portas. No novo Prius, o ponto mais alto da linha do teto fica sobre o compartimento de passageiros traseiro, que é realmente arrojado porque dá ao perfil lateral uma forma de cunha. Somos obcecados por rodas e parece que o estúdio da Toyota venceu uma batalha aqui. O padrão agora é um belo conjunto com nada menos que aros de 19 polegadas, mas observe como a borda do arco que envolve a roda mantém um deslocamento quase constante em relação ao pneu, na medida em que se envolve novamente ao descer da linha central da roda, quando a prática normal é abaixar essa borda verticalmente ou até mesmo afastá-lo um pouco do pneu. A Toyota aparentemente fez isso para minimizar a turbulência aerodinâmica vinda da área do arco da roda. Embora 19 polegadas possa parecer excessivo em um carro tão aerodinâmico ter rodas maiores, mas mais estreitas, mantém o tamanho da área de contato enquanto permite uma seção transversal mais estreita.
o BMW i3 já fez exatamente a mesma coisa anos atrás. Ainda temos a cauda cortada, marca registrada, mas é muito menos abrupta agora e mais suavemente integrada à forma dos 3/4 traseiros. Um alargamento suave da chapa de metal sobre as rodas traseiras adiciona um pouco mais de estilo coupé. E a forma como a superfície da porta traseira envolve a lateral da carroceria acima das rodas traseiras, e fornece um bom lar para lanternas traseiras de largura total, que agora possuem um visual mais sofisticado. Difícil compreender o que está acontecendo com o que parece ser uma luz de ré central, que aparece em algumas imagens traseiras, mas não em outras, o que significa uma mudança de pré-produção tardia ou é uma coisa legislativa, talvez seja a luz de neblina traseira exigida na Europa. Parece que há pequenas seções claras no refletor traseiro inferior. Infelizmente há poucas imagens da seção traseira, por isso falaremos pouco sobre ela. Para alguns, lembra o tema do sedã Dodge Charger. Falando em luzes, sim, o gráfico dos faróis dianteiros parece ter sido roubado da Ferrari SF90, mas se você vai copiar algo, copie os melhores. Quem diria que, um dia, estaríamos falando que um Prius roubou detalhes de design da Ferrari? O que eu gosto aqui, porém, é a maneira como o painel de preenchimento horizontal preto entre as luzes dianteiras dá ao Toyota um esconderijo perfeito para o que provavelmente é o radar do sensor ADAS. Hoje em dia você tem basicamente duas maneiras de montar os espelhos, uma é brotando do painel da porta e outra é nascendo da janela na coluna A. A Toyota optou por este último método. Em favor da aerodinâmica, a base da coluna foi puxada tanto para frente, que o próprio espelho precisa ser posicionado mais para trás, em relação ao vidro da porta. Portanto, se ao invés disso ele brotasse da porta, como ocorria no Fiat Punto, seria necessário uma enorme peça entre a porta e o espelho, de quebra ainda criaria um enorme ponto cego. Acredito eu que os designers queriam aqui câmeras ao invés de espelhos retrovisores, mas em alguma etapa isso foi descartado, gerando uma espécie de adaptação visual. Essa parte dos espelhos está um pouco bagunçada, provavelmente são peças compartilhadas com outros modelos, mas este não parece ser o caso, então a própria haste do espelho poderia ter adotado uma forma mais útil, para colocar o vidro do espelho na posição certa. Quase todos os outros Toyotas têm espelhos brotando da porta, como acontece na família Corolla, mas provavelmente, eles ficaram sem tempo para esse detalhe. Outro ponto que divide opiniões, se trata de carros com 4 portas, mas que querem parecer 2 portas, escondendo as maçanetas traseiras. São totalmente desonestos e não enganam ninguém. Há uma grande linha fechada lá, ninguém com olhos jamais vai confundir isso com um carro de 2 portas, então por que fazer isso? Um bom design não é nada se não for honesto. E isso é um alto nível de traição de design. O sedã europeu moderno mais bonito já fabricado, o Alfa Romeo 156, tinha lindos e delicados puxadores cromados nas portas dianteiras. Eles eram verdadeiramente uma obra de arte tátil e visual. Nas portas traseiras, baratos puxadores de plástico sem vergonha, escondidas na guarnição dos vidros. Isso deixa muitos enraivecidos, mas não impediriam ninguém de ter um 156 na garagem. É um detalhe bem elaborado no HR-V anterior, e que ficou esquisito na atual geração do Honda, e parece que alguém na Toyota gostou. Para mim, o novo Prius é um carro bonito. Apesar das ridículas maçanetas traseiras, ainda é um belo carro.